Quando se pensa na história dos Estados Unidos no começo do século XX, muito se pensa a respeito da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que aconteceu em 1929. Mas há muita coisa cultural afetada pela economia que vai refletir um caminho até chegar nesse declínio estadunidense. A minha última leitura foi do lançamento A Gangue dos Sonhos, do italiano Luca Di Fulvio, publicado aqui no Brasil pela editora Vestígio, e ele retrata justamente esse período dos Estados Unidos que ficou conhecido como os Anos Loucos. Isso porque envolveu uma mudança muito grande no comportamento e na cultura, também o início da liberação feminina e até mesmo festas grandiosas regadas a álcool ilegal. Fique nesse vídeo porque eu quero te apresentar essa história incrível e também porque há um sorteio de um exemplar para vocês no final dele. Como muitos de vocês que me acompanham já há algum tempo aqui sabem, eu adoro romance histórico. Também posso dizer para vocês que eu gosto de romance de formação e eu já vou explicar o porquê dessas definições que eu estou dando aqui para vocês. Mas romance histórico vem de uma carga histórica aqui presente no livro muito interessante, que justamente vai refletir esses anos loucos aí dos Estados Unidos. Ou seja, muito do que aconteceu nos Estados Unidos no começo do século XX está aqui representado de uma certa forma e eu posso já adiantar para vocês de uma forma bastante interessante e que só depois, pensando a respeito dessa época, do que aconteceu, de todas as leis, de todos os acontecimentos, é que eu pude ver tudo isso inserido dentro da vida de cada um dos personagens, dos núcleos aqui que nós temos neste livro, como uma construção muito bonita. O livro não começa nos Estados Unidos, na verdade ele começa lá na Itália, porque é uma história aqui de imigração da protagonista, que é a Seta Luminita. Ela é uma filha de trabalhadores rurais de uma fazenda lá do interior da Itália, que possui um patrão bastante opressor. O que acontece é que aqui no começo da história ela tem apenas 12 anos e a mãe forja todo um acidente para ela, para que o patrão não a olhe mais com desejo, portanto, ele não iria mais estuprá-la e é o que acontece aqui, isso surte efeito, a mãe amarra uma corda do ombro à virilha da menina, fazendo com que ela fique curva e mancasse, assim ele olha o patrão para essa garota com asco. Porém, um amigo dele, na verdade, que não tem uma das pernas, tem uma perna falsa, ele acaba estuprando essa garota porque ele tem desejos sexuais por ela. O livro tem violência do começo ao fim, vocês vão entender o porquê também aqui nos Estados Unidos, mas o que acontece é que ela acaba engravidando e depois que o filho nasce, que ela dá o nome de Natalie para ele, ela consegue finalmente o seu desejo de vir para a América, aquele desejo todo de fazer a América, do sonho americano, do American Way of Life. Ela consegue finalmente então embarcar no navio, mesmo sem dinheiro, o que significa que ela teve que passar por abusos sexuais do capitão do navio. Ela aporta nos Estados Unidos e aqui, mesmo sem saber a língua e por não ter onde cair morta, ou seja, ela não tinha dinheiro algum, ela acaba caindo no submundo. Uma pessoa que, na verdade, é um dos principais personagens aqui, que nós acabamos adorando ele, o que é bastante complicado, porque nós estamos falando de um personagem complexo, de um personagem que é politicamente incorreto, ele é um gangster, ele é um cafetão, ele acaba colocando-a, então, no seu trabalho aí por mais de 10 anos, que vai rolar por mais de 10 anos, que é o de prostituta. Então, ela precisa desse trabalho para sobreviver e para dar uma vida, né, meios do menino sobreviver. E esse menino, na verdade, quando eles chegam aqui, o tradutor, porque ela não sabia inglês, o tradutor acaba traduzindo o nome dele de Natalie, que é Natal, para Christmas, que é Natal em inglês. Então, ele é rebatizado aqui com um nome inglês, que na verdade é um nome que eles falam aqui de negro, né? E há toda uma conotação, sim, de preconceitos que envolve todos os personagens do livro, porque você tem irlandeses, você tem italianos, você tem negros, você tem judeus. Então,
é um livro com muitas culturas, e eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês, mas sim, esse menino, Christmas, ele acaba sendo o protagonista aqui da história. É claro que muito do passado, do presente, do que virá acontecer com a sua mãe vai impactar na sua história também, mas a gente passa a acompanhar todas as aventuras desse menino que, no submundo, vivendo nesse submundo junto com a mãe, irá se envolver com gangsters, com também gangues. Ele quer ter a sua própria gangue porque é um menino, vamos dizer que ele não é frágil, mas ele é muito melhor contando histórias, mais propriamente, de lorotas. Ele não é muito assim de trapacear no sentido, vamos colocar entre aspas, criminoso, então ele não é muito bom de cometer crimes, mas ele é muito bom de enganar as pessoas através da história dele, né, da lábia. É essa a palavra, da lábia. Então, a construção desse personagem também vai se dando de uma forma bastante curiosa e interessante. A gente acaba se apegando não apenas aos politicamente incorretos, apesar dele também acabar sendo, né, um moleque ele vivendo no submundo de Nova York, nesses anos loucos, mas também as personagens que a gente poderia dizer mais idôneas, como a Seta Luminita. Uma coisa interessante desse livro é que há 3 núcleos temporais, ou seja, a história, cada capítulo, ela vai e volta no tempo. Então nós temos a primeira década aí do século XX, que é o passado da Seta Luminita e como ela veio aqui para os Estados Unidos e o começo do que ela passou aqui nos Estados Unidos. Aqui eu tô falando, né, para as Américas. Eu sei que nós estamos nos Estados Unidos, mas enfim, nos Estados Unidos. Christmas era uma criança, mas nós também temos um segundo momento que é ali quando ele já tem uns 15 anos, ele já é um pouquinho maior, 1922. Depois até nós temos um outro momento que é mais adiante. Então vejam, a narrativa, ela não é confusa, tá? Dá para saber em que época nós estamos dessa história, porque justamente no começo de cada capítulo tem a cidade na qual o capítulo vai se passar e a data. E a narrativa, ela é muito gostosa. Na verdade, nós estamos falando de um autor, olha só, que é dramaturgo. O Luca Di Fulvio, que nós temos uma foto dele aqui, é dramaturgo. Então, há muito de uma encenação de palco, de acontecimentos muito dinâmicos acontecendo aqui. Eu poderia dizer que eu vi um filme na minha cabeça enquanto eu lia. Muito gostosa essa narrativa, ela te envolve, ela te cativa e você quer a todo momento saber o que vai acontecer, principalmente porque você sabe o que aconteceu no passado e uma pontinha do que aconteceu lá no futuro. Então é muito bacana esse artifício da narrativa. Por isso que é uma história de formação. Nós temos aqui o que foi a formação desse garoto, o que é, então, o desenvolvimento e o que será, ou seja, o desfecho da história dele ou o desenrolar da história. Mas para esse livro, a história cultural é bastante importante da gente saber, de irmos atrás, principalmente porque ele dá exemplos muito claros de acontecimentos importantes dos Estados Unidos nessa década aí de 20. Vamos focar nela, porque é quando ocorre o substancial do enredo, a presença fortíssima do submundo, principalmente dos gangsters. Nós estamos falando de uma gangue dos sonhos aqui, né? Então, o menino está sim envolvido nisso e a gente entende um funcionamento ali bastante interessante, principalmente quando se dá a lei seca, que é a proibição da fabricação, do transporte e da venda de qualquer bebida alcoólica. Isso acaba incentivando o contrabando e também o submundo, né? A ação dos gangsters, que vão vender, sim, bebidas ilegalmente falando. Ao surgimento dos clubes que envolvem prostituição e bebidas ilegais, é claro que eles já existiam antes, a Seta ela já trabalhava em um desses estabelecimentos, porém o contrabando de bebidas vai fazer com que esses gangsters, que são as pessoas que na verdade administram todo esse negócio, fiquem mais e mais e mais ricos e poderosos ali no cenário nova-iorquino. Por conta da ação de sufragistas, o sufrágio feminino estava em pauta nesta época e mundialmente falando isso, ao surgimento das flappers ou melindrosas, que é uma mudança comportamental e também da moda feminina. Antes as mulheres se vestiam com roupas mais recatadas, agora você tem decotes, você tem meia da cor da pele,
pálpebras coloridas, batom vermelho e o cabelo, gente, aí está uma marca bastante importante. O cabelo bem curtinho e liso, antes eram grandes, né, maiores, enrolados. Então, há esse comportamento também de fumar em público, de usar maiôs, de dirigir o próprio carro, de falar abertamente sobre sexo. É toda uma mudança que vai definir o início de uma liberação feminina, mas há muitos conflitos envolvendo isso, certo? Eu mencionei os clubes noturnos. Nesses clubes também havia o surgimento do jazz. Nessa época, é a década do jazz, que tem influências africanas. Você tem toda uma efervescência cultural, musical envolvendo esse submundo também. O cinema, aqui nós estamos falando da era de ouro de Hollywood, que aconteceu entre 1915 e 1925. O cinema mudo, preto e branco, com Charles Chaplin e também muitas outras estrelas de cinema que até hoje são muito famosas, como o Gordo e o Magro. Nós temos uma efervescência cultural no sentido cinematográfico também. O cinema aqui era bastante importante. Há até uma personagem que vai trabalhar, na verdade não uma só, várias personagens que se mudam para a Califórnia para trabalhar com o cinema. Um desses personagens que foi trabalhar na indústria do cinema anteriormente trabalhou na confecção do Ford T. Esse carro ficou extremamente famoso, ele simbolizava o avanço tecnológico da época. O personagem que eu estou falando, o Bill, que é extremamente assim horrendo, a construção dele é horrenda, é um estuprador, é um assassino, enfim, nós acompanhamos parte de sua história. Ele, antes de trabalhar na indústria cinematográfica, ele teve que apertar as porcas, uma das porcas, né, dos parafusos desse Ford T. Então mostra justamente o que o filme Tempos Modernos, com Charles Chaplin, acabou representando no cinema. Isso tudo aconteceu principalmente por conta da atuação dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Foi um país que saiu desse conflito em ascensão econômica, se tornou uma hegemonia, principalmente na década de 20, até a quebra da Bolsa de Nova York. E apesar dessa expansão da liberdade, dessa mudança cultural, havia, na verdade, uma contracorrente em relação a isso. Muitos preconceitos, muita xenofobia e muita intolerância. Nesse momento surgiram, se fortaleceram movimentos racistas e as guerras entre facções criminosas, aqui as gangues, que envolviam pessoas muito poderosas que se infiltravam em diversos setores da economia estadunidense. Podemos enxergar tudo isso sendo representado aqui porque os nossos personagens fazem parte desse submundo. Os nossos personagens ou são judeus muito ricos, ou são gangsters muito famosos e poderosos, ou, por que não, né, são moleques de rua que querem ter a sua própria gangue, serem poderosos também, e até mesmo nossa protagonista aqui, a mãe do nosso outro protagonista, prostitutas, essas pessoas aí que trabalhavam em condições inimagináveis e que a gente passa a entender muito bem porque o autor aqui explica pra gente, a gente está naquela cena. Como eu disse, a narrativa desse livro aqui me envolveu completamente, justamente porque ela consegue nos inserir em todo esse contexto efervescente culturalmente falando. É como se eu voltasse, na verdade eu voltei na história, por isso romance histórico, por isso romance de formação. A gente acompanha alguns personagens, principalmente o Christmas aqui, mas nós temos toda essa dose que eu falo para você, que tem um teor bem alto aqui, de história, de acontecimentos históricos. E como eu gostei muitíssimo desse livro, eu consegui um outro exemplar para sortear aqui para vocês. Eu tenho certeza que o ganhador vai amar ganhá-lo, porque esse livro aqui realmente me acompanhou, eu tive altas aventuras com ele. Para você concorrer a um exemplar desse livro, é só checar todas as informações e preencher um formulário que eu vou deixar aqui no box de descrição, que daí você já estará participando. Todas as informações estão ali no box, tá bom? Também vou deixar o link para você comprar esse livro na Amazon aqui embaixo, lembrando que você sempre me ajuda aqui no Literaturice por conta das comissões, se vocês comprarem através desses meus links. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!